Vamos lá, pessoal. Continuando a nossa etapa de revisão aplicada, as questões práticas eu botei só 3 para a gente aquecer os motores. E vamos resolver algumas questões do CESP, né, que é a banca que supostamente trabalha com a prova de auditoria governamental no nível mais elevado. Bom, vamos lá. Questão 118. Eu estou no exame, né, que eu sempre resolvo essas questões desse exame. Questões do CESP, extraídas do concurso para analista de controle externo, especialidade de controle externo. Concurso esse realizado em 2007, que a meu ver esse concurso foi muito pesado, foi muito difícil. Vamos lá, questão 118. Em uma situação em que se avaliem dados, informações de licitações e contratos, o sistema de controle interno do Poder Executivo Federal deve necessariamente adotar os critérios de economicidade e efetividade? Verdadeiríssimo, tranquila essa questão, sem grandes dificuldades. Fundamentação, artigos, ele está falando do sistema de controle interno, né? 74 da Constituição Federal, super tranquila essa questão. Vou ler de novo. Em uma situação em que se avalie dados e informações de licitações e contratos, o sistema de controle interno do Poder Executivo Federal deve necessariamente adotar os critérios de economicidade e efetividade. Sim, o poder público deve ser econômico na utilização dos recursos públicos, ainda mais nas contratações públicas, né? Verdadeiríssima, tranquila a questão 118, principalmente à luz do artigo 74 da Constituição. Vamos agora para a questão 123. Acabei de fazer a 118, verdadeiríssima. Vamos para a questão 123. Considere-se que, em cumprimento à decisão do TCU, tenha sido elaborado relatório de auditoria na área de licitações e contratos de determinado tribunal e tenham sido constatadas as seguintes falhas na condução de procedimentos licitatórios. Edital de licitação com imposições restritivas à competição, prévio cadastramento de licitantes no Sistema Integrado de Cadastramento Unificado de Fornecedores, exigências durante a fase de habilitação de licitantes, de documentos não previstos em lei específica, falta de critério de aceitabilidade dos preços unitário e global. Nesse caso, a situação descrita caracteriza uma auditoria operacional falsa, né? Essa questão, auditoria, é muito difícil questão que envolva temática de auditoria operacional. Mas essa daqui está relativamente simples. Observe-se que foi feita uma auditoria, né, numa área de licitações e contratos, e os auditores detectaram uma série de problemas. E eles perceberam que esses problemas detectados não estavam em conformidade com a legislação pertinente. Então, essa auditoria aqui, que retrata a questão 123, é uma auditoria com enfoque na conformidade. Então, seria a velha auditoria de conformidade falsa. Ele está dizendo, né, que é uma auditoria operacional e, a meu ver, é uma auditoria de conformidade. Deixe-me checar aqui. Errada. Eu até comentei essa questão no meu livro. O enfoque da auditoria pela situação descrita na questão é o da conformidade. O pessoal sempre me pede exemplo de auditoria de conformidade. A auditoria de conformidade é o mais simples. É a mais simples. É só para você ver se o que aconteceu, aconteceu direito. E o que é que acontecer direito? É se o que aconteceu se adequava às normas. Estavam em conformidade às normas. Por isso que a gente chama auditoria de conformidade. Vou ler novamente, para vocês verem que não é auditoria de operação propriamente dita, né? 123. Considere-se que, em cumprimento à decisão do TCU, tenha sido elaborado relatório de auditoria na área de licitações e contratos de determinado tribunal e tenham sido constatadas as seguintes falhas na condução de procedimentos licitatórios. Edital de licitação com imposições restritivas à competição, prévio cadastramento de licitantes no Sistema Integrado de Cadastramento Unificado de Fornecedores, exigências durante a fase de habilitação de licitantes, de documentos não previstos em lei específica, falta de critério de aceitabilidade dos preços unitário e global,
Nesse caso, a situação descrita caracteriza uma auditoria de natureza operacional? Não, caracteriza uma auditoria de conformidade. A auditoria foi instada a se manifestar sobre se essas licitações e contratos atendiam aos preceitos da 8666. E os auditores detectaram que não. Falsa, porque é auditoria de conformidade. O enfoque dela é na conformidade às normas. Falsa, questão 123, ou errada, né? Linguajar do CESP, questão errada. Bom, pessoal, agora sim, a gente começa a nossa aula propriamente dita, né? A nossa aula vai ter muito enfoque hoje. Eu vou, mais uma vez, mostrar para vocês esse livro aqui. Esse livro é Elementos de Auditoria Governamental, de minha autoria. É um livro bem fininho, vocês estão vendo que ele é super fino. Ele é bem direto ao ponto. Tem aluno que reclama, diz que é objetivo até demais, mas a intenção dele é não ser um livro cansativo, porque nessa disciplina de auditoria governamental, o que a gente percebe? A gente percebe que os autores falam muito, você se cansa de ler, muitas vezes nem termina de ler porque faltou a objetividade. E a partir de agora, o que a gente vai entender, o que a gente vai estudar? A gente vai estudar 2 tópicos que de 2007 para cá, muito tem sido cobrados nas provas de auditoria governamental, que a gente vai estudar agora em TOSAI e daqui a pouquinho estudar o COSO. Sobre riscos, eu até já falei nos vídeos passados, hoje eu vou só fazer um fecho no assunto. Bom, a INTOSAI, o que é ela? Eu brinco sempre com os meus alunos e digo que a INTOSAI é como se fosse a ONU dos tribunais de contas. Me permitam ler, bem curtinho, um comentário meu, a INTOSAI, e aí a gente vai entender o que ela é, e depois a gente fala do código de ética estabelecido por ela, e depois vai para questões, tá certo? Eu vou, nesse momento, fechar a parte de INTOSAI e COSO, voltar a falar um pouquinho de auditoria de natureza operacional, e aí a gente termina as videoaulas de hoje com questões. No meu livro, para quem tem na página 20, eu explico o que é INTOSAI. Só que eu não escrevo isso, que eu vou brincar agora com vocês. Eu digo que a INTOSAI é como se fosse a ONU dos tribunais de contas, né? Ela foi fundada em 1953. O que é a INTOSAI? O que significa essa sigla? Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores. A INTOSAI é a Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores. Ela conta atualmente com mais de 180 membros, inclusive o Brasil é um dos membros, né? Entre eles o Brasil. Ela já conta com mais de 180 membros e o Brasil faz parte da INTOSAI. A Declaração de Lima sobre Preceitos de Auditoria, adotada no Congresso Internacional de 77, foi reconhecida como a Magna Carta de Auditoria Governamental. Essa Declaração de Lima, ela traz as raízes, né, da auditoria governamental, é a bússola da auditoria governamental. Estipula mecanismos de controle prévio e posterior à execução da despesa. As normas da INTOSAI dizem que os controles em relação à despesa pública não podem ser só a posteriori, tem que ser prévio. Ana Paula, mas eu li nos livros de controle que a nossa sistemática de controle externo é de controle posterior à execução da despesa. De fato, você leu isso aí, mas não existe só controle externo. O controle dos gastos públicos no Brasil, por força dos artigos 70 a 75 da Constituição, a sistemática de controle adotada no Brasil é de controle interno e de controle externo. O controle interno, como a gente já viu em vídeos passados, ele é preventivo, ele é prévio à execução da despesa, enquanto o controle externo, ele é posterior ou mesmo até simultâneo à execução da despesa. Normalmente posterior. Então, o Brasil, ele segue esses preceitos, né, da Declaração de Lima. Voltando, a INTOSAI estipula mecanismos de controle prévio e posterior à execução da despesa. Voltando para a realidade do Brasil, o controle interno é eminentemente preventivo, enquanto o externo é prévio. Mas, Ana Paula, não existiu no Brasil controle externo prévio
a execução da despesa, controle externo prévio existiu. Antes da Lei 4.320, anteriormente, antes da 4.320, o que existia no Brasil? Um controle externo prévio. Sabe por quê? Porque antes da 4.320, como é que funcionava a coisa? Antes da 4.320, o empenho era feito no órgão da execução da despesa, só que a liquidação era feita, o processo, você tinha um processo de gasto no setor público, eu estou falando antes da 4.320, tá certo? Antes da 4.320, como é que funcionava um processamento de despesa no setor público? O empenho era feito no órgão, né, onde a despesa ia ser executada, o empenho, o processo ia para o Tribunal de Contas, para o Tribunal de Contas proceder à liquidação. Aí, quando o Tribunal de Contas procedia à liquidação da despesa, parece mentira, mas a liquidação de despesa no Brasil já esteve a cargo de Tribunal de Contas. Então, quando a liquidação ocorria no próprio Tribunal de Contas, e isso acontecia muito antes da 4.320, a gente tinha uma sistemática de controle externo prévio. E, por último, quando o Tribunal de Contas fazia a liquidação, ele encaminhava o processo ao órgão fazendário para que o órgão fazendário procedesse ao devido pagamento. Só que pós-4320, acabou-se com isso. Tribunal de Contas não mais faz liquidação. Não. Pós-4320, a liquidação é feita no próprio órgão, né, que empenhou. Então, a gente não pode mais dizer que pós o advento da Lei 4.320, que a gente tem controle externo prévio. Não. O nosso controle externo, como os livros bem ressaltam, isso já caiu em Carlos Chagas, o nosso controle externo, ele é posterior. Às vezes consegue até ser simultâneo, mas o nosso controle externo, ele não é prévio, ele é posterior à execução da despesa. O controle interno, esse sim, por força do artigo 74 da Constituição, que ele é eminentemente preventivo. Aí deixa eu terminar de ler aqui o livro para vocês. Os estatutos da organização, né? Os estatutos da organização, revisados e assinados no Congresso Internacional, realizado em Washington, em 92, detalham a estrutura, as atribuições e as normas de funcionamento da organização. O Tribunal de Contas da União é membro do Conselho Diretor da Intosai e da Organização Latino-Americana e do Caribe, das entidades fiscalizadoras superiores, OLACEFs. Bom, resumindo isso aqui que está no livro, eu acho que vale a minha brincadeira quando diz que a Intosai é como se fosse a ONU dos tribunais de contas. O que você precisa saber da Intosai? Que ela estabelece um código de ética, que ela tem um código de ética, a gente vai já sistematizar isso aí, que o Brasil é membro por intermédio do TCU. E daqui a pouco a gente volta, mas a gente volta para a lousa eletrônica, tá certo? Até daqui a pouco.